Oi, gente, eu me chamo Laura, mas para que vocês podem me chamar de Thomasin por hoje. E eu vou falar sobre o filme The Witch, ou A Bruxa. E ele é considerado até hoje um dos principais cults de terror psicológico. Eu gosto muito de alguns detalhes nesse filme, né? Basicamente, a construção dos personagens é muito bem feita. São poucos personagens, mas todos eles têm histórias bem aprofundadas. A forma como ele foi filmado também, as cores, as ambientações, tudo ali tem um significado. Isso é muito legal, principalmente quando você fala de terror, né? Porque terror é um gênero que muitas pessoas não levam tão a sério assim, mas ele foi feito com muito rigor, dá pra ver que ele é realmente uma obra-prima. E claro, ele é protagonizado pela belíssima Anya Taylor-Joy, que eu também gosto muito da atuação. Mas é isso, sem mais delongas, vamos para a história. Escucha las palabras de las brujas, los secretos escondidos en la noche. Los antiguos dioses invocamos ahora la obra de la magia oculta. O filme começa basicamente quando o pai, né, de uma família pertencente a um grupo puritano ali na Nova Inglaterra, né, que são os colonizadores dos Estados Unidos, ele está sendo julgado por toda a comunidade por ter feito algo de muito errado, né? E o julgamento dele acaba por excomungá-lo não só da sua religião, como também expulsar ele da comunidade em si. E isso faz com que toda aquela família tenha que ir junto com ele para o exílio. E a gente já vê um grande destaque, né, para a personagem da Thomasin, que é a filha mais velha dessa família exilada. Então eles vão viver numa fazenda afastada, não tem mais ninguém ali, só eles, embora seja uma família muito grande, né? Afinal de contas são 5 filhos e os pais também, então são 7 pessoas. Tá, agora eu vou dar uma explicada nessa família pra vocês entenderem quem que é cada um. Bom, primeiro a gente tem o pai, que é a cara do Billy Ray Cyrus e parece que a qualquer momento ele vai dizer: Ei, Hannah, o próximo show é amanhã. A mãe, que, bom, ela é uma figura bem apática, assim. Então, tudo bem que ela tá sempre com os cabelos presos, que é uma característica específica dos puritanos, mas isso deixa ela com uns requintes a mais de crueldade, sabe? Com uma vibe bruxa de filme de princesa. Temos a Thomasin, que é a irmã mais velha, que é a protagonista e que é um pouco suspeita, mas ao mesmo tempo ela parece ser uma boa pessoa, então fica esse questionamento. Temos o Caleb, que é um menino bom, mas a gente sabe que ele tem as próprias questões, né? E como um seguidor fiel da religião, ele questiona muito. Eu acho que o papel de questionar vem muito dele nesse filme, é bem interessante. Temos também os dois gêmeos encapetados, porque essas crianças, pelo amor de Deus, insuportáveis. É assim, além de você viver numa fazenda abandonada, sem ninguém, a mãe que não gosta de você ainda ter que lidar com essas duas pestes. A Thomasin, se ela for a bruxa, realmente eu vou entender ela, tá? E, por fim, o Samuel, que é o bebezinho que acabou de nascer. Uma das responsabilidades dessa irmã mais velha, né, que é a Thomasin, é cuidar dessa criança. Então, um dos primeiros momentos do filme é a Thomasin cuidando desse bebê e ela tá brincando com ele, dá pra ver que ela tem muito afeto por ele. E durante a brincadeira, a criança simplesmente some. Então o bebê olhou pra ela e falou assim: ah, essa família aqui vai passar fome, vai sofrer. Tchauzinho, tô indo embora. Mas brincadeiras à parte, a criança realmente sumiu e a família procura, mas acaba não encontrando. E isso vira o centro de um grande problema para todo mundo, né? Eles acreditam o tempo todo que estão sendo punidos. A gente não sabe qual o motivo exato, né, da família ter saído, né, do seio ali da sua comunidade. Então, esse questionamento perdura o filme inteiro. Um fato importante de ressaltar é que quando a criança some, a gente vê que de fato existe uma criatura sinistra que sequestrou a criança, né? Que seria uma bruxa, possivelmente. Mas o fato é que essa família ela é muito religiosa, né? Como eu falei, eles são puritanos. Os puritanos têm essa característica muito forte de serem muito apegados à religiosidade. Então, eles usam muito a misticidade, aquilo que faz parte da fé deles, para justificar algumas questões que acontecem no cotidiano. E acaba sendo uma questão que eles levam, né, para esse desaparecimento do bebê. E é muito interessante ver a forma como eles lidam com a religião, que é exemplificado numa cena em que o pai da família, ele leva esse menino, né, que é o segundo, o irmão mais velho, que se chama Caleb,
para a floresta, que é um lugar que a mãe proíbe, né, que eles nunca deveriam passar dessa linha, mas o pai acaba levando ele porque a família está prestes a passar por uma fome, né, já que a plantação deles não está dando muito resultado. Além disso, eles estão passando por essa tristeza profunda da perda do bebê. E aí o Caleb, por ser já uma criança muito inserida nesse ambiente religioso, por ouvir tanto dos pais essas questões, e sabendo do fato do irmão dele não ser batizado, ele questiona o pai sobre, se meu irmão era tão pequeno, um simples bebê, ele não vai para o céu, porque eu iria, se eu tenho maldades reais no meu coração, né? E aí ele começa a questionar o pai sobre as questões do pecado original e todas essas coisas muito atribuídas ao cristianismo. E o pai sempre tentando contornar a situação, mas fala que não sabe, né, se Deus vai ou não vai aceitá-lo no reino dos céus, enfim. Mas de alguma forma ele tenta acalentar a criança também usando a palavra da religião. Então, a criança, por mais nova que seja, né, ele é um pré-adolescente, provavelmente tem 12, 13 anos, ele já está criando certos pensamentos que questionam aquele movimento religioso do qual ele faz parte. E a resposta que ele tem da família para isso é o silenciamento, né? Ele não tem respostas que vão realmente solucionar as questões dele, mas que vão fazer com que ele aceite, porque se ele continuar questionando, ele está errado, ele é um pecador. O fato é que ali, durante esse momento, a gente descobre que o pai precisou vender um item muito valioso para a mãe, que era uma taça de prata, que era do pai dela, e ele pede segredo para o Caleb, né, para a criança, que não conte para a mãe, porque ela tá muito triste com a perda da criança e saber disso nesse momento também não seria muito bom. Outra dinâmica interessante, né, que a gente percebe é que tem os gêmeos, né, que são os irmãos do meio, que eles têm uma relação muito interessante com o bode da família, né? Essa família também cria alguns animais, entre eles alguns bodes. Elas cantam uma musiquinha pra ele, uma musiquinha bem bizarra, assim, bem esquisita, como se fosse uma música de adoração pra ele, que se assemelha muito aos cânticos religiosos. Eu confesso que no momento que eu ouvi as crianças cantando essa música, de tanto ouvir celebrações religiosas ali no filme, eu acabei não me ligando que era uma música de exaltação para o animal. Isso por si só já é algo muito estranho. Minha vida, um sonho lindo se realizou, um presente enviado pelo meu Senhor. Não que essas criancinhas fofinhas, né, pareçam com pessoas que vão fazer bruxarias ou qualquer tipo de coisa sinistra. Desde a madrasta da Cinderela até a bruxa má da Branca de Neve. O fato é que não só essa característica de ser velha, feia, está intrínseca a ser bruxa também. A gente pode encontrar em outras histórias, outras narrativas, as bruxas sendo consideradas mulheres belas, exuberantes, essa beleza estonteante, que também é algo que está presente nesse filme e vocês vão entender um pouquinho melhor ao longo do tempo. Mas percebam que ser uma mulher, pelo menos naquela época, acredito que até hoje, de certa forma, não existem extremos. Sempre que você ocupa um desses dois extremos, ou feia e velha, ou bonita e exuberante e jovem, você estaria, de certa forma, errada. E entre outras coisas, como uma justificativa, a gente pode entender que era uma maneira da sociedade culpabilizar alguém em alguma situação por todas as mazelas que vinham acontecendo na sociedade. E que naquela época, diga-se de passagem, não eram poucas, tá? Eu acho que, bem citando o Wicked aqui, em alguns momentos na sociedade, as pessoas buscam e buscaram alguém para odiar em conjunto, né? Para que isso unisse a massa. Então, quando eles escolhem uma mulher errada, troncha, isso vai fazer com que outras mulheres que são as certas se voltem contra elas e os homens também. E a Thomasin, ela vai ser um retrato muito claro dessa mulher, né? Nessa época, que era tão considerada e tão vulnerável a ser chamada de bruxa por qualquer uma ação que não fosse considerada adequada. Botafogo, Botafogo. Em um momento determinado em que a Thomasin tá consolando o irmão Caleb, né, que ainda tá muito triste depois que o bebezinho sumiu, ela tem uma relação muito boa com ele, mas depois de um tempo chega a Mercy, um dos gêmeos, e começa a falar que é a bruxa para Thomasin.
E a Thomasin fica com raiva e fala que ela mesma é a bruxa e começa a ameaçar a criança ao ponto dela realmente ficar assustada e com medo, e ela chega a acreditar que a Thomasin tá falando a verdade. O que começa a acontecer é que com a perda de um bem tão precioso quanto a taça de prata, a mãe da Thomasin começa a culpá-la. Não só pela perda da criança, né, que estava sob responsabilidade dela na hora que sumiu, quanto também do sumiço dessa taça. E o pai, por covardia ou qualquer coisa que fosse, também por não querer contar a verdade, acaba evitando e não conta também, acaba deixando que a culpa recaia sobre a Thomasin. Bom, então, apesar da palavra da Thomasin, né, de falar várias vezes que não havia sequer tocado na taça de prata, a mãe insiste e não acredita na filha. Por mais que ela seja exemplar e sempre faça tudo o que ela pede. A gente já vê aí que existe uma construção de rivalidade entre as duas, que não tem nada a ver com a Thomasin, e sim com algumas inseguranças, provavelmente, que são da mãe dela. É possível a gente perceber também que quando existe essa construção de que uma moça, né, chega numa idade adequada para se casar, é como se ela ocupasse um espaço a mais naquela família, né? Como se ela não pertencesse mais ali, porque já existem duas mulheres e não são duas mulheres que vão administrar a família, apenas uma. Então, a família já começa a tentar encontrar uma solução, né? Já que eles estão passando por um momento tão difícil, né? Com dinheiro também, eles querem em breve arrumar uma nova família para Thomasin, né? Provavelmente comprometê-la em casamento com alguém. E aí, essa é uma conversa que os pais têm enquanto as crianças deveriam estar dormindo, mas todo mundo acaba ouvindo a conversa. E isso faz com que o Caleb, né, que é um irmão que tem uma relação muito afetuosa com a Thomasin, que não quer que ela vá embora daquela casa, da família, e tenta fazer alguma coisa. Como ele sabe que o pai tentou caçar um lobo, ele vai sozinho, né? Então dá pra ver que ele é um menino muito corajoso. Ele é um personagem também muito profundo, né? Ele tem muitas características. Acho que um traço interessante nele é que ele sente uma certa atração pela irmã dele, né? Mas provavelmente isso é motivado pelo fato deles estarem isolados, não ter outras pessoas ali por perto, mas é algo também que ele tá sempre repreendendo nele mesmo. E aí a Thomasin, vendo que o menino tá querendo sair muito tarde dali, ela acaba acompanhando ele. E os dois vão juntos. O que acontece é que no meio disso tudo, os dois acabam se perdendo e a Thomasin consegue voltar para casa depois de muito tempo, e o Caleb fica perdido por mais tempo ainda. E o que já estava complicado, né, com muitas especulações, começa a ficar ainda mais. Até porque a Thomasin sempre está envolvida em tudo que está acontecendo de estranho por ali. Isso faz com que a raiva que a mãe sente pela Thomasin aumente cada vez mais, né? Eu vejo que o pai, ele, apesar de estar numa posição muito religiosa, e de sempre colocar a religiosidade num patamar que faz com que o bem-estar dos filhos sejam colocados em xeque, ele consegue ser um pouco mais afetuoso do que a mãe com a Thomasin, né? A mãe, ela tem muito mais afeto pelos meninos, dá pra ver isso bem claro. E o pai, ele tenta proteger a filha, né? Na cena do cálice, por mais que ele não tenha admitido a culpa, ele afirmou que não era ela e que a mãe deveria deixar pra lá. Mas isso não fez com que ela o ouvisse, né? Isso não mudou nada. E a gente vê numa outra cena que o Caleb tava ali, né, enquanto tava perdido, e ele encontrou uma moça muito bela e bem vestida. E ela o atraiu, né? Ele já tinha esses desejos reprimidos dentro dele, né? Como um menino que tá passando pela puberdade. E acabou que esse foi o destino dele, né? E essa é a figura da bruxa bela, exuberante, atraente, que vai levar os homens para um mau caminho, né? Então vejo que esse conceito da bruxa bonita também tá aqui no filme, que é bem interessante. O vermelho é uma das únicas cores de contraste que a gente vê nesse filme, porque na maior parte do tempo, né, as cores são muito terrosas, é tudo muito neutro, quase que sem graça, né? O que ganha mesmo no filme é a história. Então, acho que é uma história que te prende muito bem, sem ter tantas distrações, né? Depois de um tempo, o Caleb acaba voltando para casa, mas de uma forma bem complicada, né? Ele não tá muito bem e fala coisas sem muito sentido.
Então isso leva a família dele a crer que ele tá possuído. E as incertezas naquela família começam a aumentar aqui nesse momento, né? A Mercy, que já achava que a Thomasin era uma bruxa, começa a ter mais certeza ainda. E aí eles começam a fazer várias sangrias, várias orações com o menino para tentar fazer com que ele se recupere. Depois de um tempo ele acabou colocando a maçã para fora, que isso tem muitas simbologias, né? A questão do desejo também era algo que a Thomasin havia dito que queria muito, que sentia muita falta nas maçãs. Então, de certa forma, talvez esse oculto tenha alguma coisa a ver com ela. Será que seria verdade o que as crianças têm dito sobre ela ser ou não ser uma bruxa, sobre ela ter algum envolvimento? Acho que isso fica muito questionável pra gente que tá assistindo também. Aquilo que ele tem parece algo muito voltado à bruxaria, né? A forma como ele se mexe, como ele fala. E a esse ponto, acho que já tá todo mundo meio biruleibe da cabeça, né? Não tem ninguém raciocinando muito bem. Porque, claro, são situações muito delicadas para uma família viver, né? Então, você pode imaginar que são analogias à fome e que o bebê provavelmente morreu de fome, o outro menino contraiu uma doença. E disso tudo, a mãe da Thomasin, que meio que odeia ela, continua com mais raiva ainda e culpando ela, de certa forma, pelo que aconteceu. E assim, né? Não é que seja muito de se suspeitar, mas é que ela realmente saiu com o menino. E eu fico imaginando até, tipo, não tendo maus olhos pra Thomasin, acaba que causa muito essa impressão de que as coisas que estão acontecendo ali foram causadas por ela, né? E aí, depois de tudo isso, não demora muito pra que o Caleb vá dessa pra melhor. E é realmente muito triste porque você acaba pegando um apego por ele, né? Apesar dele ser um pouquinho esquisito, ele é muito fofo, ele era uma das pessoas mais preocupadas com a Thomasin, né? Ele e o pai tinham realmente algum afeto por ela. E isso é muito triste, não só pra mãe, pro pai, pra toda a família, como pra Thomasin, né? Ela fica realmente muito abalada com a perda dele. Mas é nesse momento que todo mundo surta, inclusive o pai da Thomasin. E com todas as acusações dos gêmeos, que falam que ela é bruxa, que o bode falou isso, ele acaba confrontando ela e ela chora muito. Só que ele tenta ser bondoso ainda, ele é bem piedoso, mas a partir do momento que a Thomasin começa a se voltar contra ele, se rebelar, mostrar que percebe o quanto o pai dela é fraco, o quanto ele foi omisso em algumas coisas e que ele não deveria ter deixado a família chegar naquele ponto, ele se revolta com ela. E isso é muito interessante, eu até separei uma frase que diz o seguinte: a bruxa também era uma mulher rebelde que discutia, respondia, insultava e não chorava sob tortura. Essa é uma frase da Silvia Federici. Aqui a gente vê que também pelo fato dela se posicionar, dela se colocar como alguém com pensamentos que critica o homem de alguma forma, aí puxa toda aquela questão da contenção social, né? De que a mulher tem que estar de acordo com aquilo que a igreja, que a fé, o que a sociedade propõe para ela. E quando ela tá fora disso... Bota fogo, bota fogo! E nesse caso, a Thomasin se rebelou contra o pai, se rebelou contra muitas coisas da convenção social da qual ela faz parte. E aí, nesse momento, né, o pai já não acredita mais nela, ele fica com muita raiva por ter ouvido todas aquelas verdades, né? Eu acho que talvez ele tenha sentido a masculinidade dele fragilizada por causa disso. Então, da mesma forma que a mãe tem culpado a Thomasin por isso, por ela estar ocupando uma posição como mulher dentro da casa também, ele prende ela no celeiro e a Thomasin, tentando se defender, fala que acredita que, na verdade, os bruxos sejam gêmeos, né? Tem uma cena antes disso em que o Caleb tá morrendo, né? Ele tá passando mal. E os pais pedem para todos ajoelharem e rezarem. E os gêmeos não conseguem ajoelhar nem rezar. Eles ficam se debatendo de dor e simplesmente não conseguem rezar. E a Thomasin consegue. Então, também fica um pouco ambíguo, né? Não dá pra saber se eles são ou não alguma coisa, mas de fato tem algo de estranho ali, já que eles conseguem falar com o bode, o Black Phillip, né? E a gente sabe que o bode é uma figura um pouco contraditória quando a gente fala de bruxaria, questões demoníacas, enfim. E aí, por via das dúvidas, o pai coloca duas crianças, que devem ter o quê? No máximo 7 anos, dentro do celeiro junto com a Thomasin.
e vira meio que um Big Brother, né? Eles ficam ali, você é a bruxa? Não, não, você é a bruxa. E a gente não sabe de nada. Eles passam a noite ali, o que eu acho uma extrema crueldade com todos, né? Ainda mais sabendo que há um possível mal ali ao entorno. E quem assiste o filme sabe que esse mal existe mesmo. Os pais vão dormir no quarto normalmente. E a mãe, ela acaba tendo um sonho muito estranho. Ela sonha que o Caleb e o Samuel, o bebezinho, vão visitá-la. E no meio desse sonho, né, ela acaba dando de mamar pro bebê. Ela acredita, um sonho muito lúcido, né, como se o espírito deles estivesse lá. E ela dá de mamar pro bebê. Só que quando a gente tem um corte, a gente vê que, na verdade, é um corvo que tá se alimentando dela, né? Ele tá bicando ela de verdade, a ponto de sangrar. E ela tá rindo como uma louca. Enquanto isso, a Thomasin e os gêmeos estão no celeiro. E, de repente, aparece a figura da bruxa que raptou o Samuel, né? A bruxa loucona, feia, horrorosa. E aí as crianças gritam e a cena corta, a gente não sabe o que aconteceu. O dia seguinte acontece e a gente vê o pai se levantando, né, pra cortar lenha, que é a principal atividade dele. E ele vê o celeiro totalmente destruído, né? As crianças não estão ali, apenas a Thomasin. Mais uma vez a Thomasin sendo iluminadíssima. Olha, o santo dela é muito forte, viu? A Thomasin não tem nem tempo de dizer alguma coisa, né? Porque antes que ela o faça, o Black Phillip atinge o pai com os chifres dele e ele morre. É uma cena bem brutal mesmo, assim. Acho que é uma das mais explícitas de violência no filme. E a Thomasin, que já tava, assim, horrorizada, fica um pouco mais. Eu imagino o nível de trauma dessa criatura. E aí, a mãe acorda também, tá ensanguentada, né, depois do que aconteceu, mas ela está viva ainda. E ela vê que a Thomasin tá ali também, mais uma vez, viva diante da tragédia, do desastre de tudo. E claro que ela culpa ela, né? E ela vai pra cima da filha, tenta matar e a Thomasin acaba se defendendo e a mãe dela também vai de arrasta. E dessa vez ela que mata ela com as próprias mãos. Imagine só, você é uma menina que tem por volta dos seus 15 anos numa situação dessa. E aí é uma cena bem comovente, meio emocional também, melancólica, em que ela não tem muito o que fazer, afinal de contas ela tá sozinha ali. Então ela se retira, troca de roupa, né, porque a roupa dela tá toda ensanguentada, o sangue da própria mãe, e fica ali até a noite. Quando anoitece, ela vai até a casinha onde a bruxa bonita estava, e lá ela encontra o Black Phillip e pede para que ele fale com ela. Então a gente descobre aí que, na verdade, ela não era bruxa, pelo menos não até esse momento. E o Black Phillip oferece a ela tudo de bom que a bruxaria oferecia para aquele convém ali, para aquele grupo de bruxas, né, daquela região. E ela aceita, afinal de contas, ela também não tem muito a perder. E uma coisa muito interessante é que a primeira coisa que ele fala para ela é para ela tirar as roupas. E eu achei muito interessante, eu assisti um vídeo que uma pessoa comentou que no cristianismo, a partir do momento que se sabe sobre o pecado, se veste, né? Adão e Eva se vestiram a partir do momento que eles souberam que estavam pecando. E nesse caso, assim que ela, entre aspas, estaria pecando, ela se despe. Eu acho que isso é uma simbologia muito interessante, a forma como lidam com isso. E, de certa forma, ela está se desprendendo de várias regras sociais que a religião fizeram com que ela vivesse em extremo sofrimento. E a partir desse momento a gente vê a Thomasin feliz, que é algo que não aconteceu com ela ao longo do filme até então. Então ela vai até o convênio onde as bruxas estão reunidas e ela vai fazer parte daquele ritual, uma dança, uma coisa bem louca mesmo e extremamente eufórica, extremamente feliz. E o filme acaba. Então é isso, gente. O vídeo fica por aqui. Bom, vocês podem ver ao longo do vídeo que várias coisas deram errado, né, na gravação dele. Mas enfim, eu não consegui também publicar ele no Halloween como eu tava prevendo. Tive vários problemas pessoais e me desculpem mesmo, assim, eu realmente me esforcei pra dar certo, mas não deu. Mas o que importa é que o vídeo tá aqui. Eu tô gravando esse agora porque realmente foi tudo muito de última hora. E eu acabei de editar tudo que vocês viram. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deem like, curtam, compartilhem. Esse é um filme realmente muito bom. E a cada dia que passa eu gosto mais de terror. A Bruxa vale muito a pena, sério. Cada pedacinho desse filme é um sabor. Você tem que degustar ele. Você tem que assistir e sentir a vibe que ele tem.
É isso, gente. Até a próxima. Tchau!